Hoje teremos a estreia de um quadro novo aqui no canal. Ele vai se chamar Hospedagens Memoráveis. A ideia é compartilhar com vocês a minha própria metodologia para a criação de hospedagens que fiquem guardadas para sempre na lembrança do hóspede. Você pode utilizar essa metodologia de ponta a ponta, ou você pode pegar ações isoladas de encantamento e ir utilizando aos poucos também nas estadias com os seus próprios hóspedes. Uma coisa que eu queria deixar bem clara de início é por que eu invisto tanto tempo no desenho e na criação das experiências de hospedagem para os meus hóspedes. Eu acredito que primeiramente porque esse é o propósito do meu negócio. Em segundo lugar, o fato do hóspede ter vivido essa experiência de hospedagem muito acima da média, ele acaba gerando também avaliações e comentários muito acima da média. E essas avaliações e comentários, elas são muito mais focadas na experiência que ele teve e nas ações de encantamento do que propriamente na infraestrutura do apartamento. Isso acaba chamando a atenção de outros hóspedes que entram na minha página de hospedagem e, consequentemente, fazem a reserva e com isso eu posso cobrar um valor de diária bastante acima da média do mercado, às vezes tendo um apartamento em termos de infraestrutura muito similar a dos concorrentes. Então como é que vai funcionar esse quadro? A partir de casos reais, eu vou mostrar como é que a gente desenhou e criou cada uma das experiências, as ferramentas que a gente trabalhou nesse processo e também as avaliações e comentários dos hóspedes para que você consiga perceber de fato o impacto que isso tem na estadia que você cria e na lembrança a partir da experiência que você causa nele. O nosso primeiro caso vai ser de um casal de São Paulo que reservou um dos nossos apartamentos para ver o show de Sandy Júnior aqui no Rio. Eu vou colocar os stories com a experiência personalizada que foi desenvolvida para eles e na sequência eu volto explicando cada um dos pontos, tá certo? Assiste aí. O primeiro passo para desenhar uma experiência como essa é entender o triângulo da experiência memorável de hospedagem. É claro que esse triângulo é composto por 3 pontos, evidentemente. São eles: sucesso, esforço e conexão emocional. A partir disso, a gente precisa entender o que é sucesso na viagem desse hóspede. Eu costumo sempre fazer o seguinte exercício com os meus alunos de turismo e hotelaria da UF. Se coloca no lugar do seu hóspede e tenta imaginar o que seria a viagem perfeita para ele. Evidentemente, pelo fato de você ser hoteleiro ou estar no ramo de aluguel por temporada, você vai sempre pensar do seu lado e imaginar que uma viagem para ele perfeita seria, como um dos princípios básicos, ter uma hospedagem bonita, limpa, confortável, bem localizada. Só que pensa no seguinte, isso é a entrega mínima. Isso é o que eu chamo de entrega mínima que você precisa fazer, porque essas são expectativas conscientes do seu hóspede. Ele já espera que isso ocorra, então isso é o mínimo que você tem que entregar para ele durante a hospedagem. Então o que seria sucesso? Sucesso para mim é quando o hóspede consegue vivenciar com perfeição aquilo que motivou a viagem dele. E a gente só vai conseguir projetar uma experiência que ajude o hóspede a alcançar o sucesso dele a partir do momento que a gente sabe qual é esse fator motivacional. E certamente uma das melhores maneiras de você descobrir esse fator é perguntando para ele. Eu utilizo a minha ficha de experiência que eu já compartilhei lá com os membros do The Host Club no e-mail de boas-vindas. Se você quiser ter acesso a essa ficha, é só você entrar no primeiro link da descrição e se cadastrar que eu vou te mandar para você poder dar uma olhada e ver como é que funciona e talvez até aplicar dentro do seu negócio se você quiser. Então, uma vez que a gente tem a noção sobre o que é sucesso para ele, a gente consegue projetar a melhor experiência possível. Então, para ficar bem claro, vamos agora aí para o nosso case. Sucesso para os meus hóspedes seria conseguir vivenciar a noite do show de Sandy Júnior da maneira mais perfeita possível.
Então todas as ações que foram desenhadas foram com foco nesse objetivo. Só que repara no seguinte, e é aí que entra o segundo pilar. Por mais que as pessoas queiram e esperam que a experiência delas, de uma maneira geral, seja perfeita, sempre haverá barreiras no caminho. E o segundo pilar é justamente o esforço, ou seja, a diminuição dessas barreiras. Então, você como anfitrião, como que você poderia diminuir essas barreiras para ajudar a ele ter sucesso, para ajudar que a experiência dele seja a mais incrível possível? E aí, no nosso caso, é que entrou a questão das capas de chuva. Na noite que eles chegariam no Rio, e que também era a noite do show, teve uma virada completa de tempo. E acabou que começou um temporal gigantesco na cidade. Então, quando eles fossem sair para o show, dificilmente eles se lembrariam ou pensariam que precisariam de uma capa de chuva. Então você já colocar essa capa e também o frigobar abastecido, porque eles chegavam muito perto do show e ainda teriam que ir no mercado fazer compras, ia ficar muito difícil, iam ser muitas barreiras. Então a gente criou essa diminuição das barreiras para que o sucesso fosse atingido com maior facilidade. E observe que eu poderia simplesmente ter pego essas capas e colocado dentro do apartamento. Mas o que eu fiz? Eu criei uma gamificação. Eu criei um joguinho em formato de quiz que era com perguntas sobre a carreira de Sandy Júnior. Como eles estavam com uma expectativa muito alta para o show, isso ainda ajudava a fazer uma conexão emocional ainda maior e aumentar essa experiência deles. Observe também aqui que logo na entrada eu coloquei uma das músicas principais de Sandy Júnior, que com certeza eles gostam muito, fazendo uma conexão emocional também com o Rio de Janeiro. E o que é mais interessante, quando essa música tocasse no show, eles lembrariam da hospedagem. E o que é ainda mais interessante, sempre que eles ouvirem essa música no futuro, eles vão se lembrar do show e, consequentemente, vão se lembrar também da hospedagem memorável que eles tiveram no Rio. Dá só uma olhadinha como é que foi a mensagem que eles me mandaram pelo WhatsApp depois que eles fizeram o joguinho e encontraram as capas. Olha só. Essas ações de encantamento, principalmente baseadas nas conexões emocionais, é o que fazem uma hospedagem, é o que fazem uma experiência ficar para sempre na lembrança dos hóspedes. Então eu recomendo muito que você desenhe cada uma dessas ações baseado no que for sucesso para ele. Quer saber como é sucesso? Pergunta qual que é a motivação. Para criar esse joguinho, eu utilizei uma ferramenta chamada Quizzes. Ela é gratuita, funciona no desktop, funciona no mobile, e você pode criar uma série de coisas, aí, uma infinidade de ações que você julgar que vão ser legais para gerar esse encantamento também no seu hóspede. Para fechar o nosso primeiro case do quadro Hospedagens Memoráveis, eu deixo aí na tela a avaliação final do hóspede e eu espero que você utilize também o triângulo da experiência nas suas hospedagens, e eu vou ficar muito feliz se você tiver resultado, se você tiver case de sucesso e me mandar, tá certo? Então dá uma olhada na avaliação final aí do hóspede. Até o próximo vídeo. Tchau!